Muito bom dia, meus alunos, meus irmãos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui, vamos gravar uma aula para disponibilizar para vocês, para a gente poder continuar estudando, sobre a Palavra de Deus. Devido aí os acontecimentos, não estamos podendo ter as aulas presenciais. Então a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês aí toda semana, provavelmente no horário da nossa EBD. Então que possamos estar juntos e aproveitar este momento, aproveitar o material. Meus irmãos, nós vínhamos estudando o panorama bíblico do Antigo Testamento na Escola Bíblica Dominical. Nós temos todo o material. Mas assim, pelo momento que passamos, que vivemos, eu gostaria de a gente estudar algumas coisas momentâneas, assuntos do momento, não é verdade? E por essa crise, por essa pandemia, motivado pelo coronavírus, que tem tudo parado, as coisas têm estagnado no nosso país, estamos entrando praticamente num período de quarentena, não é verdade? Então a gente queria falar sobre um sinal da vinda de Jesus. Eu sei que muito foi falado no começo do ano na igreja, tivemos muitas pregações falando disso, mas eu queria aqui trazer um sinal, inclusive uma passagem que não foi ministrada lá naqueles dias. Jesus está muito próximo à vinda de Jesus, na verdade. Existem coisas a se cumprir. E o que nós vemos nesses dias são as pessoas falando que realmente viriam pestes, guerras, rumores de guerras, e que tudo isso que nós passamos atualmente, a Bíblia fala, E justamente eu queria falar aqui hoje sobre crendo na vinda de Jesus. Não é verdade? Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1 até o 34, Jesus, ele expõe um sermão, conhecido como sermão profético. E nesse sermão profético, Jesus ele explana algumas coisas, Ele fala de coisas momentâneas, a qual Israel passava. Ele fala de coisas próximas, de cumprimentos que seriam por aqueles dias. E ele fala do futuro. Algumas coisas ele fala de coisas vindouras, que viriam a se cumprir, para assim estar sacramentando a sua volta, a vinda de Jesus. Eu sei que você crê e eu, que Jesus ele volta para nos buscar, na verdade, para buscar a sua noiva, a sua igreja, os seus escolhidos, e eu e você, nós queremos estar, na verdade, queremos estar nesse povo escolhido, o qual será o povo do arrebatamento do Senhor Jesus, Cremos que somos a última geração, que somos a geração que anuncia o Evangelho, que anuncia as boas novas, a última geração que vai anunciar as boas novas, não é verdade? E então Jesus, ele fala acerca de algumas coisas em Mateus capítulo 24, Quando ele começa, a Bíblia diz assim, capítulo 24 de Mateus: Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando. Quando aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus ele começa a falar, ele começa falando acerca do templo. E ele fala que não ficaria pedra sobre pedra. E aí os seus discípulos, eles começam a indagá-lo, para saber quando seriam essas coisas, esses acontecimentos.
quando se passaria, né? E Jesus ele começa a falar de algumas coisas, ensinar, mostrar algumas coisas aos seus discípulos, né? E ele fala desse templo, ele fala do templo. E o historiador Flávio Joséfo, ele foi ali, viveu anos depois, ali após a morte de Jesus, né? E Jesus ele fala a respeito do templo, não apenas que ele cairia nas mãos inimigas, né? Mas ele fala que não ficaria pedra sobre pedra lá, seria completamente derribado, nivelado, sem ficar pedra sobre pedra. Aí deve lembrar-se que o templo de Jerusalém, ele era motivo de orgulho, na verdade, não somente para judeus, mas também para o Império Romano. Por quê? O seu embelezamento e ampliação haviam sido planejados e começaram sob o domínio de Herodes, né? O grande rei nomeado pelo Senado romano. E era considerado uma obra-prima de arquitetura e de arte, incorporado em sua estrutura as dádivas de judeus prosélitos e de simpatizantes de todo o mundo conhecido. Então Joséfo, ele diz o seguinte sobre o templo, né? Visto de fora, o santuário tinha tudo o que se pudesse causar admiração, tanto à mente quanto aos olhos. Todo em volta, coberto com sólidas placas de ouro, refletia aos primeiros raios de sol um clarão de fogo tão forte que os que tentavam admirá-lo eram obrigados a desviar o rosto, como se tivessem olhado diretamente para o sol. É isso que ele diz. De tanto ouro que tinha naquele templo, né? Imagina que beleza, que maravilha que não era esse templo. E para os judeus, né? O orgulho que eles não tinham de viver naquela época e de ter esse templo. Não é? Se nós voltarmos um pouco na história e a gente se lembrar duas coisas parecidas, né? Hoje nós não estamos podendo congregar nos templos, né? Isso nos faz muita falta, porque é muito bom congregar, estar junto com os irmãos. Mas em determinados períodos, os judeus, os israelitas, eles se apegavam tanto no templo como em outras coisas que acabava servindo-se de amuleto. Então poderia-se dizer que eles acreditavam às vezes muito mais no templo do que em Deus, né? Eles eram muito mais apegados ao templo por tudo isso que eu já disse, do que mesmo na presença de Deus. Não é verdade? Então, o que aconteceu? Se nós vermos no capítulo 4 e 5 de 1 Samuel, existe uma passagem em que o povo de Israel, os israelitas, eles vão guerrear contra os filisteus, né? E aí na primeira batalha que eles vão contra os filisteus, eles são derrotados, né? E à frente está Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. E ali a Bíblia diz que aproximadamente 3.000, 4.000 homens de Israel, dos judeus, foram mortos naquela peleja. Então eles têm a ideia e dizem, né, Ofni e Finéias, olha, nós perdemos e nós vamos novamente enfrentar eles, mas dessa vez nós vamos buscar a Arca da Aliança. E aquela passagem exatamente, irmãos, os irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem bem esta passagem, mas se você for no primeiro livro do profeta Samuel, né, no capítulos 4 e 5, vai estar aqui falado dessa passagem, a partir do capítulo 4, né? Que eles se dispuseram, ó, capítulo 4, a partir do versículo 2, 1 em diante, e fala que veio a palavra do Senhor a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Áfeca. E dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus.
E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Olha só, queridos. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Aí disseram assim: olha, tragamos a Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. E mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, e entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. E olha só, a partir do versículo 5, diz assim: e sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão dos grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado novamente, e cada um fugiu para a sua tenda, e foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca da aliança de Deus dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Queridos, e aí a palavra de Deus diz que o mensageiro, ele sai dali de Siló, e ele vai avisar o sacerdote ali, e quando é chegada a notícia, né, o sacerdote ali que já tinha 98 anos, ele cai da sua cadeira, quebra o pescoço, morre. A sua nora, que estava para ter a luz, dá a luz ao filho de um dos filhos do sacerdote, ela também morre no parto. É colocado o nome da criança que nasce ali como Icabode, e foi-se a glória de Israel. Então, queridos, o que nos traz a imaginar? Eles tiveram a arca da aliança como um simples objeto naquele momento. Eles acreditavam que eles iam levar a arca da aliança, como foi lá atrás, né, quando foram derrubados os muros de Jericó, que a arca ia junto, mas Deus mandou. Deus que ordenou que a arca fosse junto. E ali eles levam a arca, eles são derrotados, são mortos, e a arca é levada pelos filisteus, né? Depois tem uma grande passagem muito, muito legal de se ler, que fala sobre a arca em posse dos filisteus. Na verdade, se você não sabe, depois você lê a sequência aí de 1 Samuel 4, 5 em diante, que vai falando do que sobreveio sobre os filisteus por terem tomado a arca da aliança. Até um pouco mais à frente ali, quando a arca da aliança ela volta às mãos dos filhos de Israel, né? Através ali depois do rei Davi. E um pouco mais à frente, o profeta Isaías, profeta Jeremias, ele repreende o povo que estava em pecado. Deus manda o profeta Jeremias. Isso aqui já é uma outra época, irmãos, né? Já é um outro período em que eles estavam voltados apenas para uma figura, para algo como que se fosse um amuleto. E na verdade, a presença de Deus que é o que fazia diferença. Então, o profeta Jeremias ele vai, né? Ele prega contra o pecado do povo, o arrependimento, numa iminente invasão da Babilônia sobre Judá. E ele vai muitas vezes, e Deus manda, e Deus avisa o profeta Jeremias e diz assim: olha, Jeremias, a sua mensagem não será aceita. Você não terá sucesso no meio do povo de Judá, mas vai e prega. E Jeremias ele sempre repreende o povo. E aí, nós sabemos que muitos se levantaram contra Jeremias, né? Jeremias sofreu perseguições, foi lançado numa cisterna, os sacerdotes se levantaram contra Jeremias muitas vezes. Em determinados momentos,
os sacerdotes e alguns falsos profetas se levantam e dizem, até a própria família de Jeremias se levanta contra ele para matá-lo, para dizer que ele era mentiroso. E eles dizem o seguinte: olha, de forma alguma seremos derrotados, de forma alguma a Babilônia virá contra nós e vai nos derrubar. Por quê? Enquanto o templo, na época, templo de Salomão, a segunda casa, estiver de pé, não seremos derrotados. Eles botaram a confiança no templo. Os sacerdotes, os falsos profetas foram contra a palavra de Deus, contra o que Deus mandou Jeremias falar. E assim colocaram na cabeça do povo uma mentira, dizendo que eles não seriam invadidos, não seriam derrotados, destruídos enquanto o templo estivesse de pé. E sabemos que foi uma grande mentira. Eu sei que isso é um tema legal para uma próxima aula, e nós vamos falar na escola dominical sobre a monarquia agora, logo, né? Vamos falar sobre o período dos reis de Israel. Mas não foi isso que aconteceu. Sabemos que houveram três deportações, né, de judeus lá de Judá para a Babilônia, né? Uma primeira, uma segunda, e na terceira foi quando sitiaram, né, Judá por um longo período, né? Estamos passando aí um momento que o povo corre para o mercado e compra tudo, né, irmãos? Estamos passando um povo aí que o povo está se esbofeteando no mercado para comprar as coisas com medo. Agora você imagina aquela época, Judá ficou quase cerca de 2 anos sitiada pelo exército da Babilônia. Como que não era? A fome que não chegou. E fora outros períodos de sítio que vemos, né? Israel também foi sitiada pelos assírios em determinado momento, em que as pessoas chegaram a matar os seus filhos, fazer negócio. Hoje matamos o meu e comemos, amanhã vamos matar o seu e vamos comer. Então você imagina que, né, aí se cumpriu a palavra que Deus deu a Jeremias. E na terceira invasão, na terceira deportação de judeus, o exército babilônico ele entra, ele destrói totalmente Jerusalém, capital de Judá, leva mais alguns cativos, matam muitas pessoas, destroem o templo completamente. E levam todos os utensílios, levam tudo, né? Levam o rei, na época Zedequias, se não me falha a memória, né? Depois arrancam o olho dele, ele é morto na Babilônia, e só fica lá em Jerusalém praticamente alguns pobres, alguns mendigos e alguns que iam plantar, iam cuidar da terra, né, para os babilônicos. Então, uma mentira, né? Se apegaram no amuleto, dizendo que enquanto o templo estivesse de pé não seria destruído, o templo de Salomão. E por isso que Jesus, quando ele fala desse templo, em Mateus capítulo 24, era algo que não seria tão longe, né? É algo que estava próximo, porque nós sabemos que, olha só, Jesus ele estava falando ali, e Mateus 24, como eu disse, Jesus ele fala de algumas coisas futuras, algumas coisas próximas. Tem que se ler com muita atenção Mateus 24 para entender. Porque muitas coisas já se cumpriram. Algumas estão agora se cumprindo, chegando no cumprimento. Mas quando Jesus ele cita o templo, e dentro de Mateus capítulo 24, olha só, quando o general Tito reuniu o conselho de guerra e determinou não destruir o templo, como José talvez parecesse que a profecia de Jesus iria passar em brancas nuvens, né? Então, ele decidiu e determinou não destruir o templo, como conta José. Aí parecia que o quê? A profecia de Jesus não era para aquela época, não ia acontecer. Né? Iria passar em branco, ia passar batido. Mas aí o que aconteceu? Olha o que a história nos diz. Apesar dessa decisão, à medida que a batalha ela ia aumentando, fervendo, né? Em busca da conquista do templo, um desconhecido soldado romano lançou uma tocha no santuário e o templo rapidamente se converteu numa tremenda fornalha. E, naturalmente, isto não nivelou os maciços blocos de pedra do templo. Né? Eles iam ser poupados. Como a cidade finalmente capturada e o templo reduzido a cinzas, Tito agora lhes ordenou que arrasassem
com a cidade inteira e o santuário fosse até o chão, ficando de pé apenas algumas torres militares para mostrar quão poderosas eram as fortalezas que os romanos conquistaram. E apesar das intenções tanto dos judeus quanto do general, as palavras de Jesus se provaram verdadeiras. Olha como Jesus e Jeremias, né? Dá para a gente traçar um paralelo, na verdade? Pensa bem, Deus avisou a Jeremias para avisar o povo que seria destruído. O povo não acreditou. Levantaram-se falsos profetas, mas foi destruído. Jesus disse. Aí quando o general falou, não vai destruir, então a palavra de Jesus não ia se cumprir, mas ela teve que se cumprir, né? Então, Mateus 24, irmãos, Jesus ele fala de mais algumas coisas, né? Ele fala de períodos escuros, períodos difíceis, né? Ele fala do princípio das dores logo em seguida aqui, né? Ele fala, tem uma passagem aqui, né? Depois ele fala logo da grande tribulação, fala de Daniel, né? Mas ele fala o interessante, deixa eu achar o versículo aqui. Falar guerra, rumores de guerra, porque se levantarão nação contra nação, fome, terremoto em vários lugares. Aí ele diz, porém tudo isso é o princípio das dores, né? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão te escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Levantarão-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então, aqui nós já estamos, Jesus já estava falando praticamente do nosso tempo, do que nós vivemos hoje, né? Ele já está falando à frente, já está falando de cumprimento. E aí depois ele fala assim a partir do versículo 15, né? Quando, pois, virdes abominável da desolação, o que falou o profeta Daniel, né? E aí depois no versículo 16 ele diz assim, ó, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui Jesus, ele volta a falar daquele tempo, né? Ele fala do templo, depois ele fala do princípio das dores que vem alcançar os nossos dias. Depois Jesus no meio, ele começa a falar novamente. E você pode ver muitas passagens em que Jesus fala, irmãos, você tem que entender as parábolas, tem horas que é difícil porque a mente de Cristo, irmãos, a mente de Cristo para o homem natural é incompreensível, né? Naturalmente, só lendo isso aqui nós não entendemos. E por isso que eu queria orar neste momento, Senhor meu Deus, que esses irmãos que estão acompanhando esta aula, eles possam ter a sua mente aberta, que eles possam ter a mente de Cristo. Aonde chegar, Senhor, esta mensagem? Que a mente possa ter, Senhor, o auxílio do Espírito Santo para entender a Tua palavra. Senhor, que é só Ele que nos revela o verdadeiro sentido do texto ao qual o Senhor Jesus nos ensina, Pai. Senhor, quanto a nós também, nos ensina que possamos entender a Tua vontade. Em nome de Jesus, que possamos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Então, queridos, precisamos abrir a mente espiritual com o auxílio do Espírito Santo para entender. Porque senão, nós fazemos aqui uma dúvida, né? Porque Jesus ele está falando de uma coisa, ele muda para um outro contexto, depois ele já fala, né, que os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né, no eirado. Aí fala, muitos dizem, olha, no arrebatamento, quando Jesus voltar, é bom que não esteja grávida, porque ai das grávidas. Não, irmãos, aqui, ó, Jesus ele volta a falar daquele período, desse período, anos 70 após Cristo. Né? Porque se Jesus, o Marco 0, Jesus morreu aos 33 anos, ele foi crucificado. 40 anos após,
foi quando o general Tito invade novamente Jerusalém e destrói o templo completamente. Então, e destrói a cidade. E foi nesse dia em que os judeus foram dispersos por toda a face da terra. E foi o que Jesus disse? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para buscar sua capa. Vai, foge, vai embora. E ai das grávidas daqueles dias, que amamentarem naqueles dias, né? Orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado, né? Porque nesse tempo haverá grande tribulação. E depois Jesus, ele continua a falar do futuro nos próximos versículos, né? A partir do versículo 21 em diante, de Mateus 24, Jesus já volta de novo a falar do final dos tempos. Ele fala da vinda do Filho do Homem, né? Fala de mais algumas coisas aqui nesse sermão, e ele, quando ele chega a partir do versículo 32, irmãos, Jesus começa a falar da parábola da figueira. E olha que interessante, a partir do versículo 32 até o 35, Jesus estava falando do templo, da destruição, da fuga de Jerusalém, de Judá, fala de tudo isso e depois ele já começa a falar da parábola da figueira. E ele diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então Jesus está falando num sermão com seus discípulos, ele fala acerca da destruição de Jerusalém, ele fala da destruição do templo, ele fala do princípio das dores, ele fala algumas coisas, depois ele diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração. Imagina os discípulos naquele momento, olha, vai acontecer tudo isso na nossa geração, né? A volta dele vai acontecer nessa geração. E na mesma passagem que ele manda, que ele fala que quem está na Judéia iria fugir, teria que fugir, e é a dispersação do povo judeu onde é destruído completamente, e aí eles somem do mapa, e não existe mais a nação de Israel. E Jesus ele começa a dar mostras, né? E aí ele fala da figueira, né? E aí você me pergunta, mas a figueira é um símbolo de Israel? Irmãos, olha, a figueira, a oliveira e a videira, além do espinheiro, são 4 símbolos que na Bíblia nós encontramos que é comparado com a nação de Israel. Por quê? Essas 4 árvores são mencionadas, né, em uma passagem de Juízes, capítulo 9, versículo 8 a 15, fala dessas 4. E além delas, também a romã é uma representação do povo judeu, né? Então, a linguagem figurada, Jesus usou sempre muitas parábolas e comparação. E não só Jesus, mas outras passagens, até do Antigo Testamento, também falam, né? Compara a nação de Israel com muitas outras coisas, né? A nação de Israel foi comparada com uma prostituta, né? Em Isaías, ele compara e chama a nação de Israel como uma prostituta, né? Em Jeremias, ele trata a nação de Israel como amante, como adúltera, uma mulher que tinha um amante, né? E tudo isso é comparado. Então, certamente, a passagem bíblica que exprime com maior precisão que a figueira é uma ilustração de Israel está em Oséias, capítulo 9, versículo 10, onde diz assim, olha, quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma
figueira. Mas, quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Então aqui, nação de Israel comparada com a figueira. Né? Jeremias capítulo 24, do 3 ao 7, diz assim: E disse-me o Senhor, que tu vês, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muitos bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei os de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os fareis voltar a esta terra. E edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhe-eis coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão meu povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então aqui em Jeremias, mais uma vez, Deus comparando a nação de Israel, o povo de Judá aqui mais precisamente, com figos, com a figueira. Então por isso que Israel pode ser considerada, pode ser comparada com a figueira. Mas aí Jesus ele fala que na passagem, não é verdade, que quando a figueira, você vê que ela floresceu, é chegado aquele tempo, né? Foi isso que nós lemos, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, né? Mas assim ele diz, assim também vós, quando virdes essas coisas, sabeis que está próximo. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus novamente, né? E aí nós nos perguntamos nos dias de hoje em que nós vivemos, a figueira, ela já floresceu? A figueira, ela já brotou? Olha só, a criação do Estado de Israel, aprovada em Assembleia da Organização das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, em sessão presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha e proclamada por Ben-Gurion em 14 de maio de 1948. Na criação do novo Estado, o Brasil desempenhou um papel importante. O então embaixador brasileiro nas Nações Unidas, Oswaldo Aranha, eleito presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de setembro de 1947, comandou a sessão, naquele ano que aprovou o surgimento de Israel, onde passou a ser considerado, né, grande benemérito. Então, quando que a figueira voltou a florescer? A figueira que Jesus falou lá, Mateus 24, 35, 32, 33, 34, 35? 1948. Olha aqui, ó. Oswaldo Aranha, aquele senhor de pé. A terra de Israel foi o lugar onde nasceu o povo judeu. Aqui na sua identidade espiritual, religiosa, nacional foi formada. Aqui eles conquistaram a independência e criaram uma cultura de significado universal. Aqui eles escreveram, né, a Bíblia e deram ao mundo. Exilado da Palestina, o povo judeu se manteve fiel a ela, né, em todos os países de sua dispersão, em todos os lugares que eles estiveram. E jamais cessando de orar. Tá batendo um solzinho aqui na minha cara ali, se puder puxar a cortina ali, né? Nós estamos aqui no meu estúdio, né, irmãos, aqui na minha sala aqui, né? É uma bênção. Coloca um pano ali no piso, é o piso que está refletindo. Minha assistente está aqui. Então, irmãos, como a gente vinha falando, vou jogar uma almofada mesmo, aí a cachorrinha já deita lá. Aleluia. Então, o povo disperso, irmãos, eles jamais cessaram de orar, esperar por seu retorno, né, pela restauração da sua liberdade nacional, né? Impulsionados por esse vínculo histórico, patriotismo, né, os judeus lutaram através dos séculos por voltar à terra de seus pais para recuperar seu país.
E nas últimas décadas eles voltaram em massas. Eles recuperaram o deserto, reviveram sua língua, construíram cidades e aldeias, estabeleceram uma comunidade vigorosa e crescente com a vida própria econômica e cultural. Eles buscaram a paz, mas sempre estiveram preparados para se defender. Eles trouxeram a bênção do progresso para todos os habitantes do país. Aqui tem um trecho, da Declaração de Independência de Israel, de 14 de maio de 1948, que muito lindo ali, ó. Ouçam a palavra de Adonai, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do seu nome, disseram. Que Adonai seja glorificado, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É Adonai, que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Então aqui, irmãos, depois se você conseguir dar um zoomzinho aí, ler, Aí diz assim, em seguida, ali, ó, aqui, ó. Quem já viu estas coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Isso é Bíblia. Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto, e deu à luz a seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto, e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Diz o teu Deus. Aqui, ó, Isaías, capítulo 66, do 5 ao 9. Isso foi colocado na proclamação, na declaração de independência de Israel. Isaías, ele já dizia lá, pode, lá atrás, uma nação nascer num só dia? Como que uma nação vai nascer num só dia? Como que um povo só, num instante? Pode-se começar, Mas Deus permitiu. E foi naquele dia, 14 de maio de 1948, nasce o país dos judeus. Olha só, que coisa interessante. Olha o que Isaías fala, no capítulo 66, versículo 8. Quem jamais viu tal coisa? O telefone está tocando ali, mas deixa tocar. Quem viu coisas semelhantes? Pode-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e deu à luz. Agora tem uma outra passagem, o retorno para casa. Depois de terem nascido, depois de deles terem num só dia, nesse dia ser proclamada a nação de Israel novamente, eles retornam para casa. E olha só que interessante. Olha essa imagem. Quem são eles? Olha o que Isaías fala, irmãos. Isaías 60, versículo 8. Quem são esses que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Deus já tinha dado uma visão dos aviões voltando para casa, trazendo o povo de Israel para sua nação. Não é? Olha a visão do profeta Isaías. Quem são esses que voam como nuvens? Quem são esses que voam como nuvens? Que voam como pombas para os seus ninhos. Qual é o ninho? Qual é o ninho, irmão? A Terra Santa. Israel. Terra que Deus preparou para o seu povo e que os trouxe de volta para debaixo das suas asas. E olha só, Oséias capítulo 11, versículos 10 e 11 diz assim: eles seguirão o Senhor, ele rugirá como um leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Olha só o que Oséias diz: virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Oséias 11, 10 e 11. Irmãos, a figueira floresceu. Jesus falou da figueira. E aí eles voltam,
Isaías teve uma visão, Oséias fala que eles viriam daquela época, irmãos. Qual o tempo que Oséias viveu lá antes de Cristo? Né? 600, 700 anos antes de Cristo. E ele diz assim que eles viriam voando do Egito. Será que já tinham inventado avião naquela época? Irmãos, Deus, ele faz as coisas bem antes. E hoje o homem se gaba de muitas coisas, né? Muitas coisas que acontecem, mas Deus já tinha tudo isso planejado lá atrás. Mas é interessante que Jesus ele fala assim que não passaria essa geração, né? Qual geração? A geração que viria a figueira florescer. Porque ele disse o quê? Que a figueira ia brotar, né? Os seus brotos iam renovar, ia nascer. E aí ele fala, não passará essa geração. E a geração que viu a figueira florescer. E nós estamos dentro dessa geração ainda? Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Se essa é a nossa geração, se estamos dentro disso. Porque 1948, não é? Para 2018 são 70 anos, né? Exatamente. 70 anos. Se eu tiver errado, depois você me corrige e me manda um WhatsApp aí para falar que minha conta está errada. E hoje nós estamos em 2020. Então, 72 anos que a figueira veio a florescer. Mas nós estamos dentro da geração? Então vamos ver. Quanto tempo que dura uma geração? Né? Salmo 90, verso 10, diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, o salmista aqui, provavelmente foi um salmo que Moisés escreveu, ele diz que chega a 70 ou a 80. Então, se nós estamos a 70, faz a conta aí, tem uma calculadora aí, de 1948 para 2018, 70 anos, né? Mais agora 2020, 72 anos. Vamos fazer aqui, irmãos. Vai, tá na mão aqui, ó. Vamos ver aqui, 2018 menos 1948, 70 anos. Agora 2020, 72 anos. E o salmista ele disse que uma geração dura 70 ou 80 anos, né? Então, quer dizer, estamos dentro da geração que viu a figueira florescer. Estamos dentro da geração que Jesus falou em Mateus 24, nos versículos 32 a 35, que não passaria esta geração. Por isso que hoje nós nos apegamos para o cumprimento das coisas da profecia e a volta de Jesus, ela está muito próxima, porque estamos dentro da geração. E isso é a palavra que explica, é a história que nos conta. Olha só aqui, Gênesis capítulo 15, do 13 ao 16. Então disse Abraão: saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Acabou aqui? Os slides? Aqui é o último slide, ó. Então, diz que serviriam por 400 anos, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Então, se você pegar 400 anos, dividir por 4 gerações, ele está dizendo o quê? Que cada geração ali durou em média 100 anos. Então, o
que nós podemos entender por isso, meus queridos? O que nós podemos sobre a questão da figueira? A figueira floresceu em 1948. Uma geração, Jesus falou que não passaria a geração. Uma geração que poderia durar 70 anos, 80 para alguns, ou talvez até 100. Então, o que eu te digo? Tudo que nós estamos vendo nesses dias, né? O povo desesperado, o povo pedindo, lógico que oramos para que Deus nos livre desse mal, nos livre de tudo isso, mas Mateus 24 está próximo do cumprimento, né? Mateus 24 está muito perto, né? Jesus, como eu disse, falou de várias coisas aqui, mas esse sinal, esse grande sinal da volta, da vinda dele, é em relação à figueira, queridos, né? Eu acho que é um dos sinais mais concretos que podemos entender, e como tudo explicado ali, né? A volta, a visão do profeta Isaías sobre acontecimentos, Oséias, tudo se cumprindo, né? E ele fala, depois Jesus ele continua em Mateus 24, falando, né, que como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, né? Que enquanto a igreja, enquanto nós estamos pregando que ele vem, as pessoas estão desacreditando da gente. Quanto tempo nós passamos agora para trás aí falando? Vem para a igreja, aceita Jesus. Jesus está próximo. E as pessoas todas brincando, não é verdade? Agora, quem imaginou que fosse fechar tudo? A gente sempre veio pregando que Jesus estava às portas, né? E as pessoas sempre desacreditando, nunca acreditando. Agora o que está acontecendo? Um grande clamor sendo levantado por causa disso que nós estamos passando. Muitos voltando, e olha que Deus é misericordioso, que está dando oportunidade. Né? Está dando a oportunidade das pessoas ficarem reclusas nas suas casas, das pessoas se arrependerem, das pessoas buscarem a Deus e estarem preparadas. Se ele vier, né, nesse tempo. E com Noé, Deus manda Noé construir a arca, e Jesus usou e disse isso de Noé, né? Como no tempo de Noé, nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, né? Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se casamento, né? Até o dia que Noé entrou na arca. Então, nossos dias estão como? Desse jeito. E a maior prova, né, que ainda Jesus não deixou é essa, da figueira, né? É esse ensino aí. E diz no versículo 39 que não perceberam senão quando veio o dilúvio. Ainda agora está tendo a oportunidade de se perceber, mas essa não vai ser a última das pragas, irmãos. Essa, cremos que ainda tem coisas para se cumprir. Então pode ser que passe essa, e pela sua misericórdia, né? A gente estava conversando, e o Brasil, uma nação que está orando ao Senhor, né? Deus pode de repente aí afastar esse mal da nossa nação. E aí muitos vão acabar querendo brincar novamente. E vão falar, não, aconteceu aquilo lá, não deu nada, e vai se voltar para essa vida de comer, beber, casar-se, prostituir-se, fazer tudo isso. Mas você e eu sabemos que é a verdade. Nós vamos passar por tudo isso, né? E nós vamos aguardar a vinda de Jesus, que está próximo. Mas mais coisas acontecerão. E Jesus diz que coisas piores acontecerão. Nós vamos ver coisas ainda piores. Entendeu, meus queridos? Então, vamos continuar pregando. Vamos continuar pregando, mas sem nos esquecer que um grande cumprimento já se teve. Já se aconteceu, não é verdade? Um grande, que é esse daqui. Esse é um dos maiores acontecimentos, olha lá.
Um dos maiores acontecimentos foi esse, ó. A figueira florescendo, Israel retornando para sua terra, né? E que essa geração não passaria. E a nossa geração não vai passar. Eu tenho 44 anos. E esse período que eu tenho para frente aí para ver, creio que serei a geração do arrebatamento. Creio que você também será. Não vamos brincar, vamos continuar estudando. Vá para a escola bíblica dominical, participe dos cultos, participe dos trabalhos da tua igreja, né? A hora que a igreja estiver com as portas abertas, irmão, é tão duro a gente saber que amanhã, hoje no domingo, né? Amanhã não poderemos nos reunir para cultuar a Deus. É verdade, não é difícil, estamos tão acostumados, mas isso tem até um lado bom, que é para entendermos que precisamos nos voltar para Deus na nossa casa, né? Todos os lugares, onde estivermos. Tá bom, meu querido? Deus abençoe, viu? Nós vamos continuar gravando mais algumas aulas e aí nos períodos aí da escola bíblica a gente vai estar falando sobre isso. Tem mais alguns temas que a gente pode vir falando durante esse tempo e eu sei que vai abençoar a sua vida grandemente, viu? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Senhor meu Deus, eu quero te louvar, quero agradecer por esta oportunidade de estar chegando nesses lares, na vida dos meus irmãos. Senhor, que os nossos corações estejam atentos à tua vontade, sabendo que é próxima a vinda do Senhor, que está tudo muito perto, está tudo se cumprindo para a vinda do Senhor. Por isso, Pai, que nossa mente esteja alerta, que nós estejamos atentos, Pai, aos acontecimentos. E quando o Senhor voltar, não nos pegue de surpresa, porque o Senhor Jesus nos avisou sobre a geração, sobre o tempo em que viriam. Senhor, o apóstolo Pedro, ele diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor é longânimo, para que nenhum se perca e todos sejam salvos. A vontade do Senhor é salvar a todos. Por isso, nos abençoa, nos guarda, Senhor, de todo mal. Abençoa a nossa nação, abençoa a nossa igreja, abençoa nosso pastor, abençoa os nossos líderes, abençoa os governantes, abençoa as autoridades, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que trabalham na saúde, nos hospitais, Pai. Todos aqueles, Pai, que o Senhor possa tocar, que a Tua mão possa alcançá-los nesse momento, Pai, e serem guardados debaixo das Tuas asas e das Tuas mãos. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus.